Vamos para a nossa segunda aula. Antes de começarmos a falar propriamente dito sobre fisiologia, eu queria explicar alguns termos. Seria homeostase e entropia. Bom, o que seria a entropia? A entropia seria o desequilíbrio. Então, imagine que alguma coisa que deveria ter um curso certo fica totalmente aleatório, aparentemente sendo uma coisa caótica. Só que o caos, na verdade, existe uma certa ordem no caos. Existe uma coisa chamada autossimilaridade. Essa autossimilaridade mostra que existe uma certa coerência no que acontece em relação ao caos. Se uma coisa não está caótica, então tende a se destruir. É algo meio complexo de explicar aqui, de forma bem simples. Mas pense o seguinte, cada vez que existe um processo de autossimilaridade, você pode olhar e dizer, isso me parece familiar. Por exemplo, o ritmo cardíaco. Ele parece ser bem sincronizado, mas ele tem uma certa arritmia que, ao se perceber isso a nível micro, perceberá que existe uma autossimilaridade. Então, os batimentos, por mais aleatórios que possam ser, eles terminam sendo similares. E a entropia é justamente um desequilíbrio em tudo isso, e a homeostase é justamente a busca deste equilíbrio. Tudo em nosso corpo funciona desta forma. Como assim? Cada vez que nós comemos, nós entramos num processo de entropia. O nosso corpo entra num certo desequilíbrio, desgaste energético, ou seja, toda a energia do corpo se concentra na região de intestino, estômago, para que haja a digestão e absorção. Tanto é que após o almoço algumas pessoas ficam com o famoso banzo, que nada mais é do que um cansaço ou indisposição após a refeição. Tudo isso é um deslocamento de energia do corpo para que haja essa digestão. Então, isso é entropia. Só que após haver a digestão e a absorção, o corpo volta a ter equilíbrio. Então, a pessoa se alimentar é uma coisa ruim? De certa forma, ela causa um desequilíbrio no nosso corpo, mas depois ele volta a esse equilíbrio. Então, esse processo, essa modulação entre entropia e homeostase é o que nos deixa vivo. E justamente, por mais aleatório que seja esse caos aqui, né, essa coisa meio entrópica, fora de ordem, depois que vem a homeostase, então é possível observar uma autossimilaridade. Se isso não existir, não existe vida. Mas no que se refere à fisiologia propriamente dito? Basta entender o seguinte, toda vez que nós temos uma doença, nós entramos num processo de entropia. Então, a doença desequilibra o corpo. Só que, havendo a doença, eu vou requisitar o sistema imune. E aí ele reage e combate aquela doença. Mas se nós não tivermos nenhuma doença, não tem como o sistema imunológico reagir. Então eu preciso ter doenças para que o sistema imune comece a funcionar. Isso é o melhor exemplo que podemos dar sobre entropia e homeostase.